Olá, prazer, história. Vamos começar então a tratar sobre iluminismo. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos tratar sobre a construção do mundo moderno. Por que a gente começa por iluminismo? Porque nós somos e fazemos aquilo que nós pensamos. Tudo que nós realizamos depende da forma como nós vemos o mundo, depende da forma como nós enxergamos a realidade objetiva na qual estamos inseridos. Se você assiste um jogo de futebol, por exemplo, dependendo de para que time você torce, você tem uma ou outra visão de tudo que aconteceu. O resultado, a data e a hora do jogo vai ser a mesma no seu relato e no relato do torcedor do outro time. Mas é só. Todas as narrativas, todas as interpretações serão diferentes e, em muitos casos, opostas. Então, isso explica por que nós escolhemos começar por iluminismo, para entender a construção do mundo moderno. Muito bem, em que contexto surge o iluminismo? Né? O iluminismo é também chamado de iluminura ou ilustração, surge em meio ao antigo regime. O antigo regime é a conjunção de três grandes fatores, quais sejam o absolutismo monárquico, que você já conhece, a estrutura social estamental, que era aquela sociedade na qual as pessoas não mudavam de classe, não mudavam de situação socioeconômica. Aliás, podia até mudar de situação econômica, mas essa mudança de situação econômica não tinha nenhuma implicação política ou a nível de prestígio social, continuavam as mesmas coisas. Né? E a terceira era o mercantilismo. Então, a soma de absolutismo, mercantilismo e sociedade estamental formava o antigo regime. Obviamente que toda essa estrutura é mantida por um estabelecimento ideológico, que é o teocentrismo cristão católico. Então é nesse contexto que surge o iluminismo, para tentar, de alguma forma, quebrar essa forma de enxergar o mundo através das lentes da religião, da superstição e de uma fé cega e irracional. Muito bem. Então, onde começa o iluminismo? Na verdade, o iluminismo é uma sequência natural de um outro movimento que você já também conhece, que é o Renascimento. Na verdade, o Renascimento é a sequência natural de um movimento anterior. Então, se a gente for buscando, a gente vai chegar até Adão e Eva, né? Mas vamos pegar assim, ó. Lá pelo século XIII, né? Século XIII, ou seja, aqueles anos começados com 12, um movimento intelectual na Europa, que contraditoriamente foi criado pela própria Igreja Católica, atingiu seu ápice, seu ponto máximo. Esse movimento chamava-se escolástica. Era a difusão, a construção de muitas universidades pela Europa. Algumas pertenciam à igreja, outras eram universidades privadas, pertencentes a associações de comerciantes, que eram chamadas de guildas. Então, as guildas fundavam e bancavam universidades para que seus filhos tivessem onde estudar. Então, a universidade, quando ela se difunde na Europa, ela começa a construir no meio social europeu novas maneiras de enxergar o mundo. Como a maior parte das universidades, na verdade todas, eram pagas e muito caras à época, quem acaba usufruindo dessas universidades é a burguesia. Então, a intelectualidade não é pública, é algo privativo de burgueses. E são esses burgueses que aprendem a pensar com a própria igreja, que aprendem a ler com a própria igreja, ler os clássicos, Aristóteles, Platão. Né? Sócrates não escreveu nada, mas ler sobre Sócrates, ler sobre os patriarcas, os doutores da própria igreja. Então isso começa a criar uma série de mudanças na forma de pensar. E essas mudanças na forma de pensar desembocam no movimento intelectual, no movimento cultural, no movimento que tem vieses filosóficos chamado de Renascimento, sobre o qual nós não vamos falar agora, você já conhece o que é necessário do Renascimento. Muito bem.
Então, o Renascimento começa século XIII, século XIV, com 300, 400, o 500. E aí você vem, nessas três primeiras fases, um crescimento do pensar burguês. E esse pensar burguês é expresso na estética. A gente não pode esquecer um detalhe que você já estudou isso na aula de filosofia. O estético, né, a beleza, o nosso conceito de beleza, de bem-estar, de coisas gostosas, não é uma coisa natural. Isso depende do nosso modo de pensar, depende do nosso padrão filosófico. Então, quando a gente olha para a moda, uma Mona Lisa, por exemplo, uma Capela Sistina, um Rei Davi esculpido por Michelangelo, então aquilo é filosófico, não é apenas artístico. Aquilo é uma expressão de filosofia. A estética, né, é uma expressão da filosofia, do modo como nós pensamos, do modo como nós entendemos o mundo. Muito bem. Quando a gente chega no 600, que é o século 17, os anos 1600, né? Na verdade, ainda no 500 já começa isso. A gente tem uma nova fase. É como se as forças de reação, os nobres, a Igreja Católica, olha para os renascentistas e diz: opa, vocês foram longe demais, estão falando coisa demais, estão pensando coisa demais. Para. E aí eles começam a puxar o Renascimento para um outro lado. Qual é esse outro lado? É o chamado Barroco. Você conhece isso da tua aula de literatura. Né? O Barroco é aquela fase de luzes e sombras. Né? O cara tem o prazer do pecado e depois a dor do arrependimento. Né? O prazer de desejar e o medo de ser castigado. Essa é a grande característica do Barroco. Mas enquanto o Barroco representa a cristianização do Renascimento, ele, por outro lado, ele tem um lado muito forte, que é a humanização ainda maior do Renascimento. Porque existe coisa mais humana do que a dúvida? Existe coisa mais humana do que os sentimentos divididos? Existe coisa mais humana do que o medo? Pois é. Então o Renascimento, apesar de passar por essa fase chamada Barroco, continua avançando do ponto de vista humano, do humanismo. E por fora do Renascimento, começa a surgir um processo de revolução científica, é o chamado renascimento científico, né? Fora do renascimento artístico. Esse renascimento científico é causado pelas novas mentalidades. Né? Então vamos ter pessoas formidáveis, como Pascal, que você conhece da aula de matemática, René Descartes, também matemático, né? O plano cartesiano, por exemplo, em que a Terra é dividida em quadrículas, foi criado por Descartes, René Descartes. Você tem, nessa época, Isaac Newton, né? Que teoriza a gravidade, que teoriza inércia, repouso, movimento. Você tem, nessa época, John Locke, você tem Pascal, acho que já citei Pascal da tua aula de matemática. São todos elementos dessa fase da revolução científica, do renascimento científico. E eles trazem uma coisa nova para olhar o mundo, que é o racionalismo. Então, o racionalismo é o ponto-chave para estartar o Renascimento.